Muito bem, nós vamos então começar o nosso trabalho de hoje, estudando o nosso livro dos médiuns, parte 2, Manifestações Espíritas, e nós vamos entrar hoje no capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, movimentos de suspensão, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos, a partir do item número 72. Quando a gente fala sobre o estudo dessas manifestações físicas, a primeira imagem que me vem, que chama a nossa atenção para o nosso estudo e para a compreensão propriamente dita, é aquele trecho do filme Ghost, quando o personagem de Patrick Swayze se encontra no trem, né, lá no metrô deles, e aí então ele encontra com aquele outro espírito que se encontra por ali, habitando aquele local, e aí então eles começam a discutir sobre a forma como produzir aqueles fenômenos. E aí então o espírito orienta ao novato, né, que chega no mundo espiritual, dizendo que ele tem que sentir assim do estômago aquela força para poder fazer com que aqueles objetos se movam. Aí então ele movimenta uma lata, uma tampinha, quebra vidro, joga jornal, tudo aquilo que acontece no trem como se fosse literalmente ali uma assombração. Então, na visão simples dos fenômenos, basta que o espírito com o seu dedo empurre alguma coisa ou provoque algum tipo de situação. E aí então, quando nós assistimos a um filme como aquele, a resposta vem bastante simples, mas não necessariamente correta. Porque aí então Kardec, imaginando a mesma coisa, porque é exatamente essa imagem que nós temos, os espíritos segurando mesas e jogando para cima, os espíritos empurrando janela, empurrando latinhas, chutando latinhas, como nós vimos, fazemos uma semelhança muito grande com aquilo que nós vivenciamos no nosso mundo material, onde nós dependemos dos membros do nosso corpo para poder interagir com a matéria, e aquilo que o mundo espiritual pode fazer também. Então nós transportamos para o mundo espiritual a nossa realidade, sendo que o mundo espiritual lida com uma outra realidade, uma realidade mais fluídica, uma realidade mais energética, né, que trabalha, né, através da força do pensamento, assim como nós também com a força do pensamento, só que através de outros mecanismos. Então nesse capítulo 4, Kardec, vai com Deus, bom dia para você, bom trabalho. Vai com Deus, boa sorte. Então Kardec, estudando esse capítulo 4, trouxe para nós, através das orientações dos espíritos, respostas para essas nossas dúvidas. Né? Bom dia, Darlene. Então vamos lá, capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, movimentos de suspensão, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. Aqui, só para a gente poder definir exatamente qual é a proposta de Kardec, movimentos de suspensão. Como nós já comentamos com vocês, inclusive trouxemos aqui exemplos, né, na publicação do livro Evocação dos Espíritos, aqui trazido pela editora Abril, mas pela Time Life, nos Estados Unidos, daquela coleção Mistérios do Desconhecido, que é uma coleção com várias edições, e cada edição dessa trata, por exemplo, de alienígenas, de monstros misteriosos, evocação de espíritos e tudo mais. Então, nesse livro, que não é um livro espírita, é importante a gente chamar sempre atenção para esse detalhe, porque tudo aquilo que fala de espiritismo, naturalmente nós trazemos aquilo que nós já conhecemos, dentro daquele universo que nós temos contato. Mas quando nós pegamos um livro que não tem a intenção de divulgar o espiritismo, mas de fazer uma observação ou de divulgar aquilo que foi registrado na história de alguns países, como por exemplo na Europa ou nos Estados Unidos, que é a proposta desse livro, nós lemos exatamente aquilo que Kardec estudava na sua época, principalmente porque na época de Kardec era que aconteciam esses fenômenos, e ele registrava através dos contatos e das pesquisas que ele fazia, mas também outros veículos de comunicação tinham esse trabalho de registrar esses fenômenos, que eram realmente fenômenos notáveis para qualquer época da nossa existência, tanto no passado como no presente. E quando eu li para vocês aqui alguns trechinhos dos médiuns do passado, como por exemplo o Dr. Douglas Holmes, as irmãs Fox e tudo mais, nós tivemos ali o registro de mesas que se movimentavam, se arrastando de um lado para outro, mesas que se elevavam
a 1 palmo ou até mesmo a 1 metro do chão. O próprio Dr. Douglas Hume, que também ele mesmo foi suspenso a 1 metro do chão, ninguém sabia entender porquê. Quando nós falamos sobre ruídos, é mais ou menos aquilo que os filmes de assombração, os filmes de terror, trazem para nós como proposta, né? Você está andando numa casa abandonada e de repente você ouve um barulho de uma janela, passos andando num assoalho de madeira, ranger de portas e tudo mais. Aumento e diminuição de peso de corpos, né? Porque a gente vê uma mesa pequena sendo suspensa, a gente imagina que o espírito segura com as mãos, levanta aquela mesa e fica tudo bem. Só que muitas vezes uma mesa é muito grande, e aí então a gente pensa, como é que esse mesmo espírito, com aquela força física, entre aspas, que ele utilizou para suspender aquela mesa pequena, como é que ele fez para aumentar, para suspender essa mesa grande? Então, aos nossos olhos, os objetos estão se movendo, mas a explicação para que isso aconteça, que é a outra história que vai entrar agora. Vamos lá. No item 72, Kardec começa teorizando para nós a respeito desse assunto. Bom dia, soldado. Bom dia, Miriam. Demonstrada a existência dos espíritos pelo raciocínio e pelos fatos, e a possibilidade de agirem sobre a matéria, devemos agora saber como se efetua essa operação e como eles agem para mover as mesas e outros corpos inertes. Então, quando nós entramos no capítulo 4, aqui do Livro dos Médiuns, nós já descartamos todas as possibilidades de fraude, de ilusão, de fantasias, porque todas as teorias, ou toda a linha de raciocínio apresentada por Kardec já nos levou à conclusão de que de fato os espíritos existem. E para nós isso é muito simples, no nosso cotidiano, com a quantidade de livros psicografados, com a facilidade que nós temos de observar os fenômenos mediúnicos hoje nas casas espíritas. Para quem nunca presenciou um fenômeno espírita, basta a gente... hoje, por exemplo, quarta-feira, nós nos conectarmos aqui no Pautalk às 19h30 para ouvir a palestra transmitida lá pelo CELD, pelo Centro Espírita Leon Denis. E hoje, quarta-feira, ao final da palestra, nós temos ali a psicofonia, quando um dos mentores dos trabalhos da casa, através dos médiuns, também trabalhadores da casa, trazem uma comunicação aos presentes e àqueles que estão ouvindo essas comunicações. Então aqui pela própria internet a gente consegue ouvir, nesse caso, uma situação onde o espírito se comunica, que para nós já não é nada absurdo, para nós não é nada espantoso, porque isso já é frequente. Mas para aquela época sim, Kardec teve que começar a trabalhar todo aquele raciocínio, a explicar detalhadamente como isso funciona, para depois começar a entrar nos fenômenos propriamente ditos. Então, a partir desse nosso estudo, nós já partimos do princípio de que esse assunto para nós já está resolvido. Já não temos mais dúvida a esse respeito. Se por acaso surgir uma outra pessoa que queira começar a entender o Espiritismo, tenha dúvidas a respeito dos fenômenos, então ele vai ter que começar do princípio, estudando desde o início o Livro dos Espíritos. Para nós aqui então, já descartamos qualquer possibilidade, qualquer dúvida que tenhamos a esse respeito. Muito bem. O pensamento que naturalmente nos ocorre é aquele que tivemos. Como os Espíritos o contestaram, e nos deram uma explicação inteiramente diversa, que não podíamos esperar, é evidente que sua teoria não provinha de nós. Ora, a ideia que tivemos, como todos a podiam ter como nós, todos a podiam ter como nós. Quanto à teoria dos espíritos, não acreditamos que pudesse jamais ocorrer a alguém. Facilmente se reconhecerá quanto é superior à nossa, embora mais simples, porque oferece uma solução de numerosos outros fatos que não tinham outra explicação satisfatória. Isso significa o seguinte, que todos imaginavam então como os espíritos agiam. Nós falamos um pouquinho naquele livro A Evocação dos Espíritos, a materialização de mãos. Inclusive eu fiz um relato para vocês aqui, fiz a leitura para vocês de um trecho, em que naquela sala que se encontrava com a claridade reduzida para que pudesse facilitar aquelas manifestações, mãos se materializaram, apenas mãos, andando pelo ambiente, mãos que eram pálidas, com uma textura aveludada, pegou uma coroa de flores e colocou na cabeça de uma das assistentes, uma das presentes naquele momento. Quando se vê uma mão aparecendo, a gente imagina de imediato que se a mão apareceu, significa que os espíritos têm mãos.
e os espíritos tendo mãos, é através dessas mãos que eles conseguem então mexer, elevar ou movimentar qualquer tipo de objeto. Essa é a teoria que Kardec aceitava e que também que outras pessoas aceitavam. Bom dia, pessoal que chegou. E o que Kardec coloca é o seguinte, que quando consultando os espíritos para poder entender exatamente qual é a causa daqueles fenômenos, eles deram uma resposta seguindo exatamente aquilo que Kardec colocava, porque quando se falava através da psicografia que alguém escrevia alguma coisa porque estava sob a influência do pensamento de algumas pessoas presentes, quer dizer, eu penso alguma coisa, o médium capta meu pensamento e ele escreve. Então a ideia da psicofonia, da psicografia vinha dessa forma. Só que essa resposta que os espíritos deram sobre as causas desses fenômenos vem exatamente dentro daquilo que ele dizia que era o fato incontestável, uma ideia que era completamente diferente daquilo que todos os presentes pensavam. Eles acreditavam que as coisas aconteciam daquela forma, veio uma resposta completamente diferente, ou seja, a resposta de fato veio de uma inteligência fora daquele ambiente. E continuando aqui. O conhecimento da natureza dos espíritos, de sua forma humana, das propriedades semimateriais do espírito, da ação mecânica que podem exercer sobre a matéria, e o fato de nas aparições das mãos fluídicas e até mesmo tangíveis pegarem objetos e os carregarem, naturalmente nos faziam crer que o espírito se servisse das mãos para girar a mesa e que a erguesse sobre os braços. Mas nesse caso, qual a necessidade dos médiuns? O espírito não poderia agir sozinho? Porque o médium, que frequentemente pousa as mãos na mesa em sentido contrário do movimento, ou mesmo nem chega a pousá-las, não pode, evidentemente, ajudar o espírito por ação muscular. Ouçamos primeiro os espíritos que interrogamos a respeito. Aqui o que nós colocamos, o que Kardec coloca aqui um detalhe que vale a pena chamar a atenção, é que ele diz assim, que o conhecimento da natureza dos espíritos, quer dizer, quem são, do que são constituídos, quais são as suas potencialidades e a sua forma humana. Lembremos que ele considerou isso nos capítulos anteriores, falando exatamente que os espíritos mantêm essa forma humana, essa aparência que nós temos hoje. Porque isso é importante nós colocarmos nos tempos atuais, porque na época de Kardec nós não tínhamos o cinema, não tínhamos o filme, não tínhamos os efeitos especiais. Coisa que hoje, quando nós assistimos a um filme, a uma novela, a um seriado ou coisa parecida, aquela ideia de espírito nada mais é do que uma luz brilhante. E essa luz brilhante significa que você, quando desencarna, você perde completamente esse formato humano. Você se torna simplesmente um flash de luz flutuando. E aí Kardec falou, bom, não é bem assim. Porque os espíritos que se manifestavam aos nossos olhos, ou mesmo que eram percebidos pelos médiuns, que tinham uma percepção mais apurada, era exatamente dessa forma humana. Eles se manifestavam dessa forma porque o seu corpo perispiritual, que era esse corpo fluídico, mantinha esse formato. E exatamente que esse formato vinha como consequência da força do pensamento daqueles que eram os assistentes. Então você pensava, esse pensamento elaborava um formato, e aí então os espíritos mantinham não só a mesma forma, mas características que podiam ser produzidas ou mantidas de quando eles eram encarnados, como por exemplo, cor de cabelo, cor de pele, altura, tamanho, vestimentas, detalhes da sua forma física. Exatamente, Werton, bom dia. A forma pensamento. E essa forma pensamento, essa expressão que é utilizada por André Luiz nas suas obras, tem assim uma expressão bastante clara, quer dizer, forma pensamento, ou seja, uma forma criada pela força do pensamento. Então nós mantemos essa aparência física até mesmo por um condicionamento, nem pela intenção. Eu não desencarno e mantenho a minha forma física porque eu quero. Eu desencarno e mantenho a forma física porque eu estou tão acostumado com ela, porque é assim que eu me vejo. E aquilo que eu me vejo é exatamente a forma que eu mantenho. Então, é só esse pequeno detalhe para a gente lembrar, né, nos tempos atuais, é importante a gente lembrar daquilo que Kardec colocava na sua época, dentro daquele contexto que ele vivia, e atualizando esse pensamento dentro da nossa atualidade. Né, porque nós temos efeitos especiais, como eu comentei para vocês, a mídia criando fantasias das mais diversas, é importante a gente localizar isso, porque essa é uma influência muito positiva.
Hoje, se naquela época os contos de terror produziam certos efeitos nas pessoas, hoje isso traz de um modo muito mais eficaz, por causa exatamente do cinema, da mídia e tudo mais, né? O Joel lembrou também como quero ser visto, né? Então o espírito, ele com a força do seu pensamento, ele pode moldar as suas características, mas normalmente, né, ele continua mantendo aquela sua aparência. Ele pode fazer uma modificação, mas depois naturalmente ele volta à condição normal dele, né, porque não tem necessidade, como a gente lembrou, dos espíritos alimentar algum tipo de vaidade ou algum tipo de satisfação em criar uma forma que de fato o seu pensamento não está condicionado. Isso aí então só a título de curiosidade para todos nós. Kardec então conversando com o seu Luís, com seu Luís, não, né? Com São Luís, Joel colocou que refiro-me aos espíritos que querem assustar os encarnados. Exato, então eles tomam essa aparência tanto positivamente, Joel, como negativamente, porque tem aqueles espíritos inferiores que querem provocar um efeito negativo, criam aquelas aparências monstruosas, demoníacas, e isso acontece. Né, nós temos depoimentos de pessoas, eu mesmo tenho contato pessoal com pessoas que já tiveram aquela fantasia de acordarem assustados com demônios, né, olhando para eles, ou naquele momento em que, numa discussão, só para vocês terem uma ideia, numa discussão familiar que acontecia com uma amiga, né, os pais dela estavam numa discussão bastante agressiva, né, quase ali partindo para agressão. O pai, de repente, no momento em que ele partiu para cima da esposa para praticar aquela agressão, ele deu um grito e deu um salto para trás. E aí, então, naquele momento, ele disse assim: acabei de ver um demônio na frente dela. E a filha, possuindo um certo grau de mediunidade, conversando depois com uma pessoa que a orientava a esse respeito, falava exatamente isso, que era possível que os espíritos, para poder causar algum tipo de efeito, transformassem a sua aparência e se manifestassem também em algumas pessoas. Da mesma forma que nós temos santos, nós temos anjos que se manifestam para as pessoas, também para poder trazer algum tipo de recado. Então, tanto positivamente como negativamente, eles fazem isso. Acabou aquele momento, naturalmente eles são condicionados para a sua forma, pensamento normal. E esse normal é muito relativo, a gente lembra. Porque esse normal pode ser aquele que eu mantenho trazendo como resquício da minha, como resultado da minha última forma física, como eu posso, com o passar do tempo, indo deteriorando essa aparência. Porque nós lembramos que os espíritos inferiores, assim como também depurando a minha aparência, né, os espíritos inferiores e superiores, dependendo da condição de existência que eles têm no mundo espiritual, eles vão se condicionando a novas formas de pensar. Os espíritos inferiores, por exemplo, eles vão normalmente transformando de uma forma negativa uma aparência mais tétrica, uma aparência mais assustadora. Um caso interessante de um livro que eu li certa vez, só a título de curiosidade, um livro da Umbanda chamado... deixa eu lembrar o nome do filme. O Cavaleiro da Estrela da Guia, se eu não me engano, que eu assisti há muito tempo. Ele fazia um relato sobre a aparência de alguns espíritos que tinham formas de esqueletos. E a gente pensa assim, mas um espírito com a forma de esqueleto, dependendo do seu condicionamento e da forma como ele se vê no mundo espiritual, isso é possível acontecer. Então aquelas aparências de mortos-vivos, de zumbis que nós vemos hoje, eles estão tão condicionados a pensar dessa forma, que acabam acreditando ser assim. Mas aí então esse acaba sendo um obstáculo, porque quando eles precisam então dar continuidade na sua evolução, de esclarecimento e tudo mais, um dos primeiros passos que eles precisam dar no mundo espiritual para poder se reabilitar é exatamente transformar esse condicionamento negativo inferior que eles assumiram. Assim como pessoas mutiladas, pessoas que trazem patologias, que ficam condicionados, esses espíritos mantêm essa mesma aparência. Né? Então a gente vê que no mundo espiritual, o pensamento ele tem uma potência tamanha que nós não fazemos ideia. Porque para nós o pensamento significa ideias. No mundo espiritual, pensamento significa realizações. E nós não estamos acostumados com isso ainda. Nós, aqui hoje, agora nesse estudo, se nós desencarnássemos agora, nós chegaríamos no mundo espiritual completamente alheios àquilo que o pensamento pode fazer, embora nós tenhamos um conhecimento teórico dessa situação. E esse conhecimento teórico significa, eu sei que é possível, mas eu não faço ideia como isso acontece, não faço ideia como eu posso fazer isso acontecer.
É aí então que vem ali as curas de aparentes doenças, a modificação de aparências inferiores. Nós, quando desencarnarmos, levaremos essa nossa aparência física atual, que de certa forma não deixa de ser uma aparência grosseira, comparado com aquilo que o espírito pode vivenciar. Então no mundo espiritual nós vamos rejuvenescer, caso essa seja a nossa capacidade. Nós vamos adquirir uma forma física uma aparência física mais saudável, aparência física entre aspas, né? Mais saudável. Nós vamos então ali corrigir aquilo que nos incomodava de certa forma. Isso acaba indo naturalmente pelo nosso próprio condicionamento. E a gente lembra que no mundo espiritual, os espíritos também procuram o seu bem-estar. Quando eles estão ali com aquele, por exemplo, por que não, né, Jandira? Aquele pensamento materialista que nós temos de manter a boa aparência, no mundo espiritual os espíritos também procuram manter essa aparência saudável. A nossa autoestima precisa disso ainda. Já se nós nos depurarmos, nos elevarmos e nos desprendermos dessa aparência física, certamente a gente vai conseguir não ter essa preocupação. É muita coisa interessante. A Ju lembrou, vou ler aqui, tá, Ju? A Ju lembrou aqui, quando eu tinha 4 anos, eu acordei com um sonho, acordei de um sonho, acordadinho, e vi um lobo mau, igual como dos livros, veio em cima de mim, até a baba dele pingava, vai saber o que acontecia, Ju? Criação mental ou um processo obsessivo? Vai saber, A gente nunca sabe como as coisas são. Mas então, só a título de curiosidade, bom dia pessoal que chegou, a título de curiosidade a gente tem então esse detalhe que nós ressaltamos aqui para vocês. Vamos então para a resposta de São Luís à consulta de Kardec a respeito dessas manifestações. A Inês colocou, uma amiga gordinha me perguntou se na espiritualidade ela é gordinha também. Se o pensamento dela for assim, ela vai se manter desse jeito, Inês. É curioso para nós, porque do nosso ponto de vista, nós sempre queremos promover essas transformações. Aquele que é careca quer ter cabelo, aquele que, por exemplo, utiliza próteses dentárias vão ter os seus dentes naturais, aquele que usam óculos não vão mais ter óculos, aqueles que são gordos ficam magros, aqueles que são baixos ficam altos, aqueles que trazem deficiências corrigem e tudo mais. Esse é o nosso ponto de vista. A grande questão que nós temos que pensar é se no mundo espiritual nós vamos dar importância a isso. Para nós hoje isso é importante. Quando a gente chega no mundo espiritual e a gente se depara com outra realidade, com outros valores, a gente vai pensar assim, poxa, mas quando eu estava encarnado, lá falando na JDE com o pessoal, eu falava que não queria mais usar óculos, porque eu achava isso importante, mas para mim isso aqui agora é tão irrelevante, que o óculos desaparece por si mesmo sem sequer eu ter preocupação com isso. Eu tinha assim, poxa, meu cabelo estava caindo quando eu estava lá, porque eu estou ficando meio careca, gente? Então, assim, quando eu estava no mundo, estava lá na JDE conversando, eu pensava na minha carequinha, aquela carequinha que aparecia, porque para vocês que não me conhecem, não só, sabe aquela pracinha feia que fica assim bem na frente da testa? Pois é, eu estou assim. E bem lá em cima no meio está ficando meio ralinho, Aí eu penso assim, chegar no mundo espiritual, eu vou fazer aquela cabeleira assim, jogada para trás, Aí eu chego no mundo espiritual, começo a olhar para todos os problemas, para todos os conflitos. Aí eu vou falar assim, ai meu Deus do céu, eu estava preocupado com o meu cabelo quando eu estava encarnado. Aquele pessoal que tem aquele cabelo pichain, quando eu chegar lá em cima eu não vou mais precisar fazer chapinha, vai ficar tudo lisinho. Quando chega no mundo espiritual você se depara com as suas encarnações anteriores, com seus problemas futuros, com os compromissos que você assumiu, e a gente está preocupado com o cabelo. Essa é a questão que a gente sempre vê. Do nosso ponto de vista, nós temos determinados valores. No mundo espiritual nós vamos ter uma perspectiva completamente diferente dessa que nós temos hoje. Isso se nós conseguirmos naturalmente crescer durante essa experiência, porque muitas pessoas desencarnam e querem manter aquela aparência de pessoas fortes, pessoas sensuais e tudo mais. Carregam consigo esse mesmo tipo de valor. Então, se nós conseguirmos, no mundo espiritual, olharmos para a nossa existência anterior de um modo como experiência espiritual e não como realidade física, como uma realidade existencial, a gente vai lidar facilmente com essas situações. O Júnior colocou, contas, coisas mais importantes. Sim, muitas coisas mais importantes, Júnior, muitos problemas. A gente vai lembrar daquilo que a gente fez, daquilo que a gente não fez, daquilo que a gente deixou de fazer, daquilo que era preciso fazer, e tantas coisas para se ajustar, que a gente vai falar assim, eu estava preocupado com o meu cabelo que não estava crescendo. Ou então o outro vai dizer assim, eu estava preocupado em ficar um pouquinho mais magro. Então a gente tem muita coisa para poder resolver. Então, é aquilo que eu falei, Inês, do nosso ponto de vista, todo mundo vai querer ir para um spa, fazer plástica, fazer implante e transplantes.
No mundo espiritual a gente vai querer corrigir a nossa consciência. Essa é a parte importante. O Wellington colocou, né? Mas também nos deparamos com o brilho da nossa alma, o resto fica sem sentido. Deus é justo, né? Não somos tão... É bem lembrado, né, Wellington? Porque parece que quando nós chegamos no mundo espiritual a gente vai para o purgatório para só ajustar desgraças, né? Mas a gente começa então também a lembrar, a fazer brilhar o nosso próprio potencial. Daí então que a gente percebe que os valores do nosso mundo físico ficam secundário, né? Eu sinto saudades dos meus cabelos pretos, né? Mas não me preocupo não. Pois é, né? Essa é a questão, né, Júnior? A gente sente saudade, mas depois a gente consegue lidar bem com isso. Mas o interessante é que a gente observa é que no nosso mundo físico hoje, nós temos pessoas que têm obsessão pela aparência. Essa obsessão pela aparência se torna também uma obsessão no mundo espiritual quando ele não consegue se desprender da realidade física. É aí que entra a questão, é a gente aceitar essa nossa nova realidade. Mas vamos lá então. São Luís nos diz o seguinte: as respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís e depois confirmadas por muitos outros. Para quem não teve oportunidade de estudar ou não participou com a gente aqui em determinados estudos, o Espírito São Luís, ele foi um rei da França, que era um rei bastante justo, um rei católico, que acabou naturalmente sendo canonizado pela Igreja, como sendo um santo, e ele começou a se manifestar nas reuniões mediúnicas de Kardec, se tornou um dos mentores do trabalho. Então, embora Kardec o chame de Espírito São Luís, tendo esse São como um título da canonização católica, o Espírito São Luís, na verdade, era aquele imperador, né? Mas ele mantém, como a gente lembra, sempre o título, né? uma forma de identificação. E quando ele se manifestou, ele não tinha preocupação de deixar de ser santo dentro da visão terrena. Porque a gente lembra que os espíritos que se manifestavam, eles não eram espíritos espíritas. Mais uma vez, o espiritismo não foi criado por espíritos espíritas. Ele foi criado por espíritos esclarecidos, que acabou formando esse corpo doutrinário que nós chamamos de espiritismo. Então nós tínhamos santos de um lado, freiras de outro. A gente lembra que Joana de Ângeles se manifestou também na codificação, Emmanuel se manifestou na codificação, filósofos se manifestaram na codificação. Então eles foram trazendo as experiências e o conhecimento deles, e Kardec teve ali então o trabalho de organizar essas informações, de codificar, que é o termo que a gente usa, e essa codificação significa você pegar as informações, organizar, aprofundar, desenvolver, catalogar e fazer tudo aquilo que ele fez para o nosso benefício hoje, né? A Ju lembra aqui, né, que eles falam muito, né, em Deus pune, Deus castiga, que são expressões realmente da época e expressões religiosas que eles utilizavam. A gente tem no Evangelho várias situações que eles falam que Deus pune quem contraria não sei o quê, quem faz isso, quem faz aquilo. Então, são expressões puramente religiosas dentro da escola que esses indivíduos vivenciaram, pelas experiências terrenas que eles tiveram. Então, esse foi São Luís, né, um imperador esclarecido, muito sábio, que teve ali um compromisso de nos ajudar no entendimento dessa nossa nova realidade. Dessa nossa nova realidade, porque a antiga realidade, a gente lembra, né, ela era ditada pelos dogmas, né? Deixa eu ver aqui. Armando colocou: Emmanuel e Joana de se manifestaram na época de Kardec, quando ele elaborava a codificação. Sim, é só você procurar, Armando. Emmanuel, por exemplo, ele nos fala, se eu não me engano, do egoísmo no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele assina como Emmanuel. Tá? E Joana de Ângeles é colocada, depois foi trazida explicações para nós, aí eu não posso dar 100% de certeza, que ela se identifica como um espírito amigo. Tá? Então é só dar uma pesquisadinha lá no egoísmo, se eu não me engano, eu acho que é esse o título que ele coloca. Coloca Emmanuel, codificação, que você vai achar alguma citação a esse respeito. Né? A menos que não seja esse Emmanuel que a gente conheça, seja um outro Emmanuel que assine da mesma forma, mas eu acredito que seja ele também. Os padres que não falavam português falavam muito isso, Deus castiga, né? É muito comum, era um dogma, né, Júnior? É só a gente dar uma olhadinha depois. Então, porque a gente lembra, Armando, quando nós estudamos o Evangelho, que antes de estudarmos aqui o nosso livro dos médiuns, uma das preocupações que eu tinha para cada esclarecimento que nós estudávamos, e que tinha a assinatura de um espírito, é fazer um estudo sobre esse espírito. Vocês lembram disso? Então eu falava sobre São Luís, pegávamos a biografia dele. Falávamos sobre Lacordaire, pegávamos a biografia dele. Falávamos sobre Cáritas, pegamos a biografia dela. E assim fomos pegando cada uma das biografias, para poder entendermos, né?
Deixa eu ver aqui. Olha, Armando, a citação que nós temos, o único Emmanuel que a gente conhece é esse, né, pelo trabalho que ele realizou, pela colaboração que ele deu, né? Então, assim, eu acredito que seja o mesmo, eu não vejo por que não ser o mesmo, até porque quando ele trouxe essa mensagem para Kardec na época dele, ele não conversava, ele não contava história, a gente não conhecia a intimidade do espírito. O que a gente conhecia, na verdade, era um texto, como outro texto qualquer de outros espíritos, que trazem um texto reflexivo. E quando você traz um texto reflexivo, você é bastante formal na sua colocação. Agora, quando a gente conhece São Luís, por exemplo, quando a gente pega um texto de São Luís é uma coisa. Quando a gente começa a ler essas entrevistas que Kardec fazia com ele, tanto no Livro dos Médiuns como na Revista Espírita, a gente começa a conhecer particularidades da sua personalidade. Então é bastante comum, quando a gente conhece a intimidade do espírito, a gente fala, mas naquela mensagem ele não falava assim, não falava porque ele foi convocado para ter uma participação formal no trabalho. Então, talvez seja essa a diferença que a gente veja na linguagem. O Emmanuel que a gente conhece é aquele Emmanuel que conversava com o Chico Xavier. Esse Emmanuel do que a gente trata é aquele da codificação. Então a gente pode imaginar a seriedade daquele momento, que não tinha intimidade nenhum com os participantes, era simplesmente uma colaboração, e depois o cotidiano dele numa relação mais estreita, mais íntima, né? Então, né, assim, eu não vejo por que não ser ele. Né, você já percebe que não é o mesmo. Mas, né, de qualquer forma, a gente não tem necessidade de entrar em atrito por isso. Né? Os espíritos se identificam apenas com um nome e a gente tem que, daquele nome, tentar entender quem era o espírito. É um grande desafio para nós. Né? Talvez se Kardec tivesse tido mais tempo, se ele tivesse alguém que pudesse colaborar com ele, não apenas pegaria a mensagem, como também exploraria ele mesmo o histórico de cada uma dessas pessoas. Né? Mas a essência daquilo que eles passam é aquilo que é mais importante para todos nós. Né? Exatamente, né? O conteúdo é válido, então podia ser Chico, José, Maria, Pedro, não faz diferença nenhuma não. Né? O que interessa para nós é que aquele conteúdo seja produtivo e nos coloque como reflexivo. Né? Mas se fosse hoje, Júnior, a gente teria assim uma resposta do mundo espiritual muito mais rápida, profunda, muito mais detalhada, né? Mas cada coisa vem na sua época. Né? Esse que a gente tem que se conformar com isso, não adianta a gente querer dar saltos. Mas vamos em frente. As respostas seguintes foram dadas pelo Espírito São Luís e depois confirmadas por muitos outros. A preocupação de Kardec com o controle universal, né? Quer dizer, alguém fala, vamos ver quem mais fala a esse respeito. Então, vários outros espíritos, através de outros médiuns, concordaram com essa afirmativa. Lembremos que muitos deles não necessariamente reescrevem aquilo que falaram, mas eles concordam que aquilo foi dito. Pega essa resposta, leva para um grupo mediúnico e fala assim, o que vocês pensam a esse respeito? Eles vão dizer, concordamos com isso está correto, né? Pode acrescentar mais esse detalhe, assim então ele vai elaborando. Esse foi o trabalho de Kardec. Então, na primeira pergunta que ele colocou, desse Inter 74, o fluido universal é uma emanação da divindade? Responde o Espírito, não. E Kardec insiste, é uma criação da divindade? Tudo foi criado, exceto Deus. E aqui então a gente remonta lá para o Livro dos Espíritos, quando ele coloca, né, que são 3 elementos, de um modo bem genérico. A gente lembra que isso requer um certo cuidado, da gente assumir isso como com toda essa simplicidade. A gente tem Deus, os Espíritos e a matéria. Essa matéria, naturalmente, né, transformada, originada desse fluido cósmico universal, desse fluido universal. Então, ele é consequência da intenção de Deus, e não simplesmente uma emanação, uma irradiação, como se por acaso Deus fosse uma lâmpada, e essas luzes que emanam dele fossem os fluidos que formam o universo. Na verdade, Deus é o que é, e ele, então, criando tudo que existe no universo, criou também esse fluido, que é aquilo que é o princípio de toda a matéria. 3. O fluido universal é o próprio elemento universal? Responde o Espírito, sim. É o princípio elementar de todas as coisas. Não vou entrar nessa questão agora, mas tem um debate interessante, ou um estudo interessante, feito pelo Cláudio Conte. Ele é professor de física e ele é coordenador do estudo de física e espiritismo lá do Centro Espírita Leon Denis, e ele levantou uma questão interessante das suas teorias, das suas análises. Quando se fala que é o princípio elementar de todas as coisas, ele diz também que o próprio espírito parte do elemento universal.
E aí então a gente conversou um pouquinho sobre isso, trocou algumas ideias, porque ele diz assim que quando a gente fala que somente a matéria vem do princípio espiritual, vem do fluido universal, que Deus é a criação de tudo, e que o espírito é a consciência, aí ele fala um pouquinho sobre esse fluido universal também sendo aquela composição básica do próprio espírito. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre essa teoria, como eu falei para vocês, eu não vou entrar no mérito da questão, porque ela requer ali um estudo mais aprofundado, novas opiniões, eu não tenho ainda uma opinião formada a esse respeito. Escrevam Cláudio Conte, Fluido Cósmico Universal na internet, vocês vão encontrar a página dele, se eu não me engano é claudioconte.com.br, e ali tem os artigos que ele já escreveu, e ele tem essa proposta. Aí vocês podem ler e tirar ali as suas próprias conclusões. Mas vamos lá. 4. Tem alguma relação com o fluido elétrico, cujos elementos conhecemos? Ele é o seu elemento. Ou seja, a gente lembra que a eletricidade, na verdade, é também uma consequência desse fluido cósmico universal. Eu sei que para nós essas respostas parecem ser muito simples. Mas na prática, isso para nós está completamente fora da nossa realidade. Até hoje, se eu perguntar para vocês assim, me expliquem o que é eletricidade, a gente vai falar que é a movimentação de elétrons na corrente elétrica, blá 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 blá, coisa que a gente aprendeu na teoria. Mas se a gente for tentar entrar com o nosso pensamento na essência da eletricidade, a gente não faz ideia do que ela é. Porque o que a gente pensa em eletricidade, na verdade, é a gente ligar numa tomada, um televisor, um refrigerador e fazer ele funcionar. É o máximo que a gente é capaz de aprender a esse respeito. Mas, na verdade, para nós fica muito distante de entendermos ainda. Então, quando eu falo de fluido cósmico universal, a gente não precisa ficar tão preocupado em tentar entender a essência daquilo, porque é muito difícil. A gente não vê o fluido cósmico, a gente não compreende o fluido cósmico. Dentro dessa nossa condição material, ainda está muito distante. Então por isso que a gente lê, existe um fluido cósmico, a gente percebe que a física hoje, os cientistas estão estudando o bóson de Higgs como sendo ali a partícula de Deus, nos aceleradores de partículas, tudo notícia que a gente lê, mas a gente não faz ideia do que eles estão falando. Eu, pelo menos, sinceramente, não faço. O bóson de Higgs, alguém já viu um bóson de Higgs? Alguém já viu uma molécula? Alguém já viu um elétron? Faz ideia de como ele é? Então tudo aquilo que a gente fala, na verdade, é apenas uma questão de entendimento da teoria que estão nos livros de ciência e uma boa memória para lembrar dessas definições. Mas na prática a gente não faz ideia de como isso acontece. A gente tem essa preocupação, principalmente, Júnior, nos estudos doutrinários que a gente faz, nas palestras, nos estudos científicos. A gente vê pessoas que são muito estudadas, pessoas que têm muito entendimento, que falam com muita propriedade, e a gente então fica parado com a boca aberta dizendo, nossa, como ele sabe tudo. Mas na verdade ele não sabe. Tudo que ele está fazendo é teorizando. A teorização é uma coisa, você entender na prática é outra. A gente fala assim, nós temos pessoas, por exemplo, que estudam doutrina espírita, que dizem assim, o perispírito é isso, isso, isso. Ele já viu alguma vez algum perispírito? Ele faz ideia de como isso é constituído? Ele já pegou para ver, já apertou para saber como é que funciona? Tudo teoria. Então nós não podemos dizer que nós sabemos de uma coisa que nós não fazemos ideia de como acontece. Por exemplo, nós vemos o Sol todos os dias. Pois ainda morre de medo, né? A gente vê o Sol todos os dias. Aí você vai pegar como é que o Sol funciona. O Sol funciona de uma fusão nuclear, do nitrogênio, blá 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 blá. Tudo blá blá blá. Ele não faz ideia de como isso funciona. Tudo especulação, tudo teoria que ele tá utilizando. Então a mesma coisa acontece com relação a esse fluido universal. Ele existe, tá bom, ele existe, tudo parte dele, tá bom, ele existe, tudo parte dele. Ponto. Não precisamos ir além disso porque a gente não vai entender. E a gente vai deixar de se aprofundar em situações importantes. As consequências do fluido universal é muito mais interessante para nós do que entender propriamente a sua essência. Daí então que eu falo para vocês, não nos preocupemos com aquilo que a gente não consegue entender. Vamos simplesmente ficar ali com calma, vamos em frente, que a gente vai, com o passar do tempo, as situações vão chegando, os exemplos vão aparecendo, e assim então a nossa cabeça vai se organizando melhor. Tudo com calma no seu devido tempo. Item 5. Como o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Olha só a pergunta de Kardec e olha só a resposta.
para encontrá-lo na simplicidade absoluta, seria preciso remontar aos espíritos puros. Alguém já viu aqui um espírito puro? Não, né? Nem eu. Então a gente não faz ideia de como eles são constituídos por esse fluido. No seu corpo perispiritual, pelo menos. No vosso mundo, ele está sempre mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos rodeia. Podeis dizer, entretanto, que ele mais se aproxima dessa simplicidade no fluido que chamais fluido magnético animal. Alguém sabe o que é o fluido magnético animal? Alguém já viu? A gente estuda fluido magnético animal, o fluido que Mesmer chegou à conclusão que ele existe pelos seus efeitos. É mais ou menos o que acontece com a física teórica. Porque nós temos a física clássica, que estuda, por exemplo, a mecânica, a eletricidade, a ótica, o som, a temperatura. Isso é a física clássica que nós encontramos em qualquer bom livro de física. A física teórica é aquela, por exemplo, trazida por Einstein, que ele falava da teoria da relatividade, que ele dizia que a luz pode fazer curva de acordo com a eletricidade, que o universo parece aquela rede, né, uma rede que se distorce de acordo com a gravidade. Isso tudo é física teórica. São cálculos, são suposições. Os buracos negros, por exemplo, são definidos com física teórica. Porque eles encontram um espaço escuro no espaço e percebem que a luz está sendo atraída para aquele local. Mas a gente nunca chegou perto e nem vai conseguir chegar. E não faz ideia do que tem dentro. Daí então física teórica. No caso de Mesmer, ele chegou então a teorizar essa questão do fluido magnético animal, porque ele percebeu seus efeitos. Ele impunha as mãos sobre uma pessoa e aquela pessoa entrava em transe. Então ele falava assim, olha só, alguma coisa que sai de mim provoca um efeito naquela pessoa. Vou chamar de fluido magnético animal. Ótimo, porque afinal de contas ele é um animal, um homem, né? O nosso organismo é um organismo animal. E ele irradia algum tipo de energia que provoca um certo efeito. Vamos dar o nome então para fluido magnético animal. Essa é a questão, né? O Eliton colocou, né? E o que é física quântica ou para que serve? Eu adoro falar de física quântica, o Eliton, porque a gente vê muito isso em palestra espírita, dizendo a física quântica nada mais é do que o salto dos elétrons nas esferas que rodeiam o átomo, e esses saltos soltam pacotes de energia. O que é isso que esses caras estão falando? Eles estão loucos. Daqui a pouco eles começam a falar, está todo mundo parado babando, olhando para eles, tendo convulsão, porque ninguém entende nada do que está sendo falado. Então a física quântica hoje para nós é uma proposta, porque a gente percebe que no espiritismo está todo mundo ficando eufórico. Não porque a física quântica vai explicar a existência do espírito. Então me explica primeiro o que é física quântica. Aí todo mundo fica parado assim olhando, porque a gente não sabe o que é. Eles sabem. Eu acho que eles sabem, né? É o que a gente espera, pelo menos. Esses quantos, por isso que vem física quântica, esses quantos são esses pacotes de energia que irradiam quando um elétron salta de uma camada para outra. Então você está na camada de baixo, ele salta para cima instantaneamente. A gente não consegue, pelo nosso tempo, imaginar qual a rapidez com que um elétron salta de uma camada para outra. Mas no momento em que ele salta, ele irradia um tipo de energia. Essa energia são os quantos. É o quanto. Esse quanto virou física quântica. Então você não estuda mais a matéria, você estuda mais saltos quânticos, exatamente. Então você estuda o quê? A energia que emana desses átomos. Só que a gente pergunta, mas o que essa energia tem a ver com a nossa vida, com a nossa realidade? E até onde o espiritismo pode se beneficiar disso? A gente não faz ideia. O que a gente vê é espírita muito eufórico falando disso. Agora, se ele sabe do que está falando, é outra história. Muitos querem atribuir a doutrina espírita a coisas que devem ser estudadas pela ciência terrena. Mas é aquilo que o próprio Kardec falou, Armando. O espiritismo vai acompanhar a ciência. Se por acaso vier uma descoberta nova, ou vier uma nova definição, o espiritismo se adapta sem nenhum problema. Só que a questão que a gente coloca é quais são as reais preocupações que a gente deve ter. Eu posso colocar para vocês uma situação bastante real de uma experiência que eu vivenciei. Tive a oportunidade de redigir algumas perguntas de dúvidas que eu tinha dos meus estudos e eu enviei para grupos mediúnicos, como o Kardec fez, né? Já falei para vocês sobre isso. Perguntando sobre os animais, perguntando sobre a modificação da matéria, perguntando sobre a vida no mundo espiritual. Fiz ali um texto e enviei para esses grupos mediúnicos. Recebi 3 respostas. Uma resposta me trouxe ali uma definição média,
A outra é uma definição um pouco melhor, mas condizente com aquela primeira. Olha que interessante, a concordância entre dois espíritos. E um terceiro espírito até concordou com os outros dois, mas ele disse assim: meu filho, não se preocupa com isso, se preocupa com a dor das pessoas. Tem muita gente sofrendo para você ficar se preocupando com isso. Aí eu parei assim, olhei para baixo, assim, fiquei mexendo o pezinho como quem não quer nada, depois de levar um esfrega, né? Claro que foi um esfrega muito amoroso que ele me deu, mas exatamente isso. Essas perguntas que você está fazendo são interessantes, mas olha para o mundo à sua volta, vê se essas perguntas vão fazer alguma diferença. Olha para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que têm conflito, e falou um monte de coisa. Aí eu comecei a perceber que o quê? Que o Espiritismo tem muita coisa interessante. Mas nem tudo para nós tem interesse na nossa realidade. Então a gente vê que tem grupos que estão estudando sobre tudo isso? Tem, tudo bem. Né? A gente não pode desmerecer. Carl Sagan falava sobre isso. Carl Sagan era um astrônomo do século XIX, do século XX, desculpe, que já desencarnou. E ele escreveu num dos seus livros que muita gente critica as pesquisas astronômicas de exploração do espaço com gente passando fome na África. E ele falou assim: não, peraí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A fome na África pode ser terminada, pode ser extinta, simplesmente pela boa vontade das pessoas. Você deixar de fazer uma pesquisa astronômica não vai resolver o problema da fome da África, porque a origem desse problema é outra. Então é a mesma coisa da doutrina, tá? Essas pessoas estão estudando, isso é muito válido. A gente parar de fazer essa pesquisa para tentar estudar outra coisa não vai mudar nada, mas a gente tem que perguntar qual é a nossa prioridade. Até que ponto eu fazer uma pesquisa dessa profundidade de entender sobre física quântica e não sei o que, vai mudar alguma coisa da minha realidade, do meu egoísmo, da minha inferioridade, dos meus conflitos, do meu sofrimento e tudo mais. Né? Então a gente tem que focar o Espiritismo para aquilo que a nossa realidade realmente chama. Futuramente, quando a gente sair dessa situação, aí sim a gente vai ter, olha, já resolvi o básico, agora vamos nos aprofundar naquilo que desperta, que estimula a nossa imaginação, a nossa inteligência. Né? Então por isso que a gente vê, a ciência está estudando, ótimo, o Espiritismo está de olho. Aquilo que for produtivo a gente vai pegando. Aquilo que não tiver ainda ao nosso alcance de conhecimento, fica lá no seu devido lugar, né? Continua ali cozinhando até encontrar o ponto certo. A Paula colocou: acho que a física quântica é uma tentativa de explicar a natureza no que ela tem de menor, minúsculo, os constituintes básicos da matéria. Né? E a questão é que a física quântica trata de energia, Paula. Né? E o que os cientistas estão tentando entender, esses elementos constituintes básicos da matéria, é o que eles estão fazendo nesses aceleradores de partícula. De tentar entender qual é a menor parte da matéria. Já a física quântica trata das energias irradiadas por essa matéria. Mas de qualquer forma a gente pergunta assim: tá, isso vai mudar o preço do arroz lá no supermercado? Isso vai baixar as passagens de avião para você fazer alguma coisa? Né? Então a gente vê que esses estudos são importantes, são importantes para eles. Porque para nós que somos réis mortais, a nossa realidade é outra. Futuramente isso pode nos beneficiar de alguma forma, esses estudos genéticos podem ser convertidos em benefícios para a humanidade e tal, mas por enquanto isso está num outro universo do nosso. Deixem que eles fiquem com as teorias deles lá e a gente vai ficando com a nossa realidade aqui. Né? Então são respostas interessantes, mas para nós ainda está fora do nosso contexto. A gente colocou, né, pode ajudar um pouco no entendimento dos livros da evolução anímica. O entendimento dos livros da Gabriel Delane, Evolução em Dois Mundos, né, de André Luiz, nos domínios da mediunidade, no capítulo 11. Né, pela minha experiência, entender esses livros já é muito bom. Porque na prática a doutrina nos chama para a experimentação. Né? Então os espíritos trazem teorias para nós a esse respeito. Né? Agora continua assim, é a teoria deles com a nossa realidade também da mesma forma. Né? A Amanda colocou: qual seria a função principal da doutrina espírita em termos de ciência? Não seria o estudo do mundo dos espíritos com relação à matéria, à reencarnação? Por isso que digo que a atribuição dos temas que não trarão acréscimo algum. Exatamente. A gente está assim aprendendo. A doutrina espírita hoje, ela se baseia em 5 pontos fundamentais. A gente sabe disso, né? São aqueles 5 pilares que sustentam a doutrina: Deus, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a continuidade da vida no mundo espiritual, a possibilidade de intercâmbio. Né? Vamos de novo: Deus, reencarnação, a comunicação dos espíritos, a lei de causa e efeito e
A continuidade da vida no mundo espiritual, são esses 5. Então, desses 5 elementos, a gente vai se aprofundando, que só esses 5 já são suficientes para mudar completamente a nossa realidade de hoje. Agora, nos aprofundarmos nos detalhes dessas situações, já se torna um pouco mais além da nossa capacidade. E eu falo mesmo, não adianta a gente querer ter a pretensão de dizer assim, não, pode falar que eu sou capaz de entender. Não é capaz de entender nada. Não é capaz de entender nem aquilo que a nossa ciência atual faz. A gente vai querer entender o que acontece numa outra dimensão. Se você vai para um laboratório de genética para entender o que eles fazem nos genes dos transgênicos, dos animais, a gente já fica assim parado e fala assim, desculpa, mas eu não entendo nada. E a gente quer entrar no mundo espiritual numa dimensão fora da nossa ainda. Então tem tanta coisa para a gente resolver do básico, para depois a gente entrar nos estudos avançados, que são interessantes, vale a pena estudar para quem tem capacidade, mas a gente trazer isso para uma reunião de estudo espírita, para você falar isso num centro espírita e tudo mais, é fora da realidade. Eu já assisti uma palestra, pois é, cada macaco no seu galho. Ele tem macaco gordo e macaco pequeno, né? E esse aí, ainda tem essa daí. Eu certa vez ouvi uma palestra pública, falando sobre física quântica. Aí você olha para a palestra pública, para quem está naquela palestra pública, você vê a Dona Maria, o seu João, a Dona Francisca lá que deixou o neto com o vizinho, que foi assistir uma palestra falando de física quântica. A Dona Maria vai voltar para casa, como é que foi lá no centro? Foi tão bom, aquele moço fala tão bem. Mas do que ele falou? Não sei, mas ele fala muito bem. Então é isso que a gente tem que perceber, que tem estudos avançados, a gente tem grupos acadêmicos, grupos de espíritas, que são realmente de mentes privilegiadas, pessoas que sabem muito. Por isso eles fazem estudos para eles. Para nós, né? Pois é, Joel. Que ele fala, nossa, quanta palavra bonita que ele falou. Ele mostrou aqueles desenhos assim do espaço. Foi tão lindo aquilo tudo. Tá, mas e daí? Valeu o passeio? Valeu, nossa, valeu o passeio. Foi um passeio apenas, né? Porque se falasse do cotidiano dela, seria muito mais proveitoso. Porque muitas vezes ela está lá na palestra, enquanto que o marido é alcoólatra, a filha está se separando, falta dinheiro para comprar coisa em casa. Ela foi ouvir física quântica numa palestra pública. Pois é, valeu o passeio do Centro Espírita. Foi assim que funciona. Né? Então é assim que a gente tem que pensar, é dessa forma que eu entendo, eu particularmente entendo, posso estar completamente errado no meu ponto de vista, né? Mas eu entendo dessa forma, a doutrina espírita tem que ser válida para nós, dentro daquilo que a gente pode. Eu procuro ler algumas coisas que são mais profundas, procuro ouvir algumas instruções que são mais avançadas, mas não adianta nada trazer para cá, porque eu mal entendo o que eles falam. Porque ficar repetindo o que eles falaram, é mais fácil vocês ouvirem o que ele falou para ficar sem entender como eu fiquei. Né? Então essa é a realidade para todos nós. Vamos lá então. Kardec então coloca para nós aqui, no item 6. Afirmou-se que o fluido universal é a fonte da vida. Olha só. O fluido universal é a fonte da vida. Será que a gente consegue entender o que é a fonte da vida? Como é que a vida sai desse fluido universal? Seria ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Olha só o que Kardec colocou. Ele perguntou, na verdade, em outras palavras, ele perguntou: vida significa inteligência? A mesma coisa aconteceu no Livro dos Espíritos. Lá no começo, Kardec perguntou: espírito e inteligência é a mesma coisa? E aí os espíritos responderam: não. O espírito é uma coisa, a inteligência é um atributo do espírito, ou seja, a inteligência é aquilo que o espírito é capaz de fazer. O espírito pensa, portanto a inteligência depende do espírito. O espírito ama, o amor é uma consequência do espírito. A inteligência, se não houver espírito, ela não existe. É como você dizer assim, que a luz depende do sol. Tira o sol, a luz desaparece. Então a pergunta que Kardec fez foi a mesma coisa aqui. Ele colocou para nós: afirmou-se que o fluido universal é a fonte da vida. Seria o mesmo que a fonte da inteligência? Respondem os espíritos: não. Esse fluido só anima a matéria. Então ele diz assim, que quer dizer que o fluido, essa substância, se a gente pode chamar dessa forma, que existe espalhada pelo espaço, é a inteligência? Não. Esse fluido simplesmente é uma substância que dá vida à matéria, que anima a matéria. Quando a gente fala animar, a gente lembra que a palavra ânima significa alma. Então significa você dar vida à matéria. Né? O Elton colocou: não existe escuridão, que existe a ausência da luz. Pois é, tem até mais essa, né? Quando a gente pensa assim, o que é escuridão? Simplesmente é um lugar onde falta luz.
O que é o preto? Talvez seja a ausência do branco. Então a gente começa a entrar nessas filosofias, né? Eu me lembro de um professor de história, na época de pré-faculdade, e que a gente estudava sobre história clássica, né? Estudava sobre a vida dos gregos, dos romanos, dos filósofos. E aí então ele falava assim, muito bem, né? Pitágoras, Sócrates, Aristóteles, Tales de Mileto e tal, e começava a falar o nome dos caras. Ele falava assim, você sabia que todos esses pensadores eram de famílias ricas? Aí todo mundo ficou parado olhando assim, mas por que ele está falando isso? Porque você sendo rico, você não precisa trabalhar, você só fica pensando. Coloca Aristóteles para pegar aqui o ônibus das 8 horas da manhã em São Paulo para ver se ele fica filosofando sobre a teoria do universo, com uma marmita embaixo do braço. Ele não consegue. Então naquela época tinha os filósofos porque eles tinham vidas que possibilitavam essas reflexões. E eram realmente pessoas privilegiadas, espíritos mais avançados do seu tempo. Mas a realidade que eles viviam eram outras. Então fica pensando na morte do bezerro, no sexo dos anjos, profissão filósofo. Pois é, hoje os filósofos são quem? São escritores, são professores, né? Eles vivem disso, né? Agora fica parando, olhando para o espaço assim com a mão no queixo, igual o pensador, né, de Rodin, que ele para assim, fica pensando. Que interessante, né? Essa é a vida deles, né? Mas a nossa vida é outra. Então aqui no item 7 agora, negócio filosófico, exatamente, Darlene, né? Pensa, mas não produz, né? Vamos lá então, agora vamos para o item 7, né? Que interessante para nós. Sendo esse fluido que forma o perispírito, parece encontrar-se nele numa espécie de condensação, que de certa maneira se aproxima da... sendo esse fluido que forma o perispírito, parece encontrar-se nele numa espécie de condensação que de certa maneira o aproxima da matéria propriamente dita? Respondem os espíritos, de certa maneira dizeis bem, porque ele não possui todas as propriedades da matéria, e a sua condensação é maior ou menor, segundo a natureza dos mundos. Aqui a gente lembra sempre que, olha só, uma filosofia, um pensamento assim, uma viagem filosófica a respeito da física. Ela diz o seguinte para nós: vocês devem estar vendo na frente de vocês uma mesa. Essa mesa na verdade não existe, porque o que vocês estão vendo nada mais é do que a solidificação da energia que a compõe. Porque na verdade quando você bate na mesa e faz toque, 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 você está batendo, na verdade são tantas as moléculas próximas umas às outras que elas acabam tendo essa solidez. Mas se você olhar entre as matérias, entre as moléculas, você vai ver que tem espaço vazio. Então na verdade naquele documentário me lembra o nome do documentário que fala de física quântica, gente, é o... Coloquem para mim o título que eu esqueci agora. Um documentário que todo mundo assistiu dentro do espiritismo também. Quem Somos Nós? O documentário Quem Somos Nós fala exatamente isso, que na verdade nada encosta em nada. Se você pegar uma barra de ferro e começar a olhá-la com bastante profundidade, você vai ver átomos de ferro próximos uns aos outros, com energia entre eles. Então nenhum toca no outro para ficar sólido. Tudo se aproxima, tudo fica muito próximo, tudo fica tão atraído pela energia, mas eles não se tocam. E isso se conclui que toda a matéria que a gente olha, na verdade, em volta, simplesmente significa elementos da natureza que estão próximos pela energia. Talvez seja essa a possibilidade que a gente entende de um espírito atravessar uma parede. Por que um espírito atravessa uma parede? Porque a parede não é sólida. A parede simplesmente está próxima. Essa é a questão. Então, coloca Kardec para nós aqui. Só um instantinho, gente. Pronto, voltando, pessoal. Então aqui para nós, mais uma vez essa questão, que esse fluido que Kardec fala, desse fluido universal, do perispírito, vamos supor que ele comece então a se aproximar. Cada uma das partículas que compõem esse fluido vai ficando cada vez mais próxima, mais próxima, mais próxima, e tomando um formato. E aí então o perispírito, que é aquela aparência que um espírito tem, na verdade o que ele utiliza seria uma capa desse tipo de fluido
condensado. É mais ou menos como a gente olha o vapor que sai de uma panela, o vapor que sai de um chuveiro. Aquele vapor nada mais é do que molécula de água numa determinada consistência, numa determinada densidade, desculpem. Por isso então a gente fala, se a água, que ela pode se tornar completamente invisível, a atmosfera que nós temos hoje produz neblina, produz a chuva, essas coisas todas que a gente observa na natureza, é exatamente a transformação da mesma substância. Então esse fluido para nós, ele pode, de certa maneira, ficar condensado, ficar assim cada vez mais próximo um do outro, e ele vai ficando com essa aparência mais visível. Mas não significa necessariamente que ele seja realmente sólido. Por isso então, de certa maneira dizeis bem, porque ele não possui todas as propriedades da matéria, e a sua condensação é maior ou menor, segundo a natureza dos mundos. O nosso perispírito aqui no nosso planeta é um perispírito denso, se comparado com os mundos mais avançados. Dá a impressão, portanto, que é assim que os próprios espíritos, quando eles se veem no mundo espiritual, eles se confundem. Ele fala, meu corpo físico está aqui, eu estou apertando, eu estou pegando, eu estou machucando. Dessa forma, então, se eu estou fazendo tudo isso, significa que o meu corpo do mundo espiritual também é um mundo de carne, também é um corpo de carne, mas simplesmente é uma densidade. A gente colocou, preciso entender o que acontece durante os trabalhos mediúnicos, mas não ter mestrado em física, química, etc., né, para ser um trabalhador confiável. É isso que a espiritualidade quer dos médiuns, né? Entendimento do mecanismo, na verdade, né, Jane? Não necessariamente das propriedades dos elementos, porque é isso que traz o problema para nós. O Hélio colocou, no mundos mais avançados, o espírito é fluídico, né? O corpo perispiritual dele, ele é tão sutil, como dizem os espíritos, que ele é praticamente imperceptível. Mas eles não deixam de ter esse corpo perispiritual, já que, aqui no próprio livro dos médiuns, como a gente viu, os espíritos nunca perdem o seu perispírito. Eles sempre trazem esse corpo perispiritual. É a densidade que a gente observa. Né? Seria como se eu tivesse, olha só a diferença, para ficar mais fácil para a gente entender. Eu sou de um mundo inferior, e quando vocês olham para mim e tocam no meu braço, vocês percebem que meu corpo é feito de gel. Muito bem. Aí aparece então um outro espírito que vocês vão tocar no braço dele, ou a mão de vocês atravessam, porque a mão dele é feita de vapor. Tanto o gel, né? Vamos colocar o gelo, vai. Vocês tocam no meu braço, ele é um braço de gelo. E vocês vão tocar num espírito, vocês atravessam o braço dele simplesmente porque o braço dele é feito de vapor. Mas os dois são feitos de água. Tanto o vapor como o gelo é água, em estados diferentes. É a mesma coisa que acontece com esse fluido, que ele vai se tornando mais ou menos denso, de acordo não apenas com os mundos, esse que é o detalhe, porque nesse mesmo mundo em que nós nos encontramos, nós temos espíritos que têm um perispírito mais sutil. Eu posso pegar, por exemplo, quem será assim, o mentor espiritual mais evoluído que tem aqui no nosso planeta, no mundo espiritual. E vamos pegar uma pessoa que acaba de desencarnar, vamos comparar os dois perispíritos. Os dois estão no mesmo mundo, mas em densidades diferentes. Aqui então para nós, no item 8. Agora já entra, propriamente dito, né, a gente vai entrar na resposta dos espíritos, de São Luís, e na confirmação dos outros espíritos também, como um espírito pode mover um corpo sólido. Aqui a gente vai entrar, já está praticamente no final do nosso estudo, a gente dá só uma pincelada nesse item, para podermos aqui esclarecer um pouco melhor. Como um espírito pode mover um corpo sólido? Lembra que no começo do nosso estudo, eu trouxe para vocês aqui um exemplo, a gente só repete para poder ficar mais fácil para vocês que chegaram depois. Eu lembrei do filme Ghost, naquela passagem em que o Sam, a personagem interpretada pelo Patrick Swayze, se encontrava dentro de uma estação do metrô, conversando com outro espírito, e ele então estava tentando empurrar uma tampinha e chutar uma lata. Naquele momento o espírito falava para ele, junta toda a sua raiva que vem lá do seu estômago e faça essa latinha se mover. Aí então ele empurrava a latinha, empurrava ali o correio, quebrava o vidro e fazia tudo aquilo lá. Na visão leiga, o espírito com as suas mãos e com os seus pés conseguem produzir aqueles fenômenos. Então, para quem é leigo, pensa assim, um espírito faz isso porque ele quer. Ele faz isso em qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer jeito. Mas aí então, quando a gente começa a estudar
ou a fisiologia desse mecanismo, a fisiologia desse fenômeno, como acontece, quem pode produzir, quais são os elementos que estão ali juntos desse processo todo, a gente começa a entender que o espírito por si mesmo ele não consegue fazer isso. Porque, primeiro, ele depende de um corpo perispiritual, desse corpo fluídico que o envolve. Segundo, ele depende desse fluido que o rodeia, que se encontra ali presente na natureza. Vai com Deus, Júnior, bom dia. Que se encontra ali presente na natureza. E terceiro, ele precisa de uma combinação de um fluido animalizado, que é o nome que a gente dá. O que significa fluido animalizado? É o fluido animal, é o fluido de alguém que está encarnado. É um fluido que tem uma constituição diferente daqueles que estão desencarnados. A gente vê muito falar de fluido animalizado, principalmente nas reuniões mediúnicas. Porque vamos supor que um espírito acaba de desencarnar e ele não tem consciência que ele desencarnou. Aí ele vai passando um tempo. Não seria o ectoplasma, Darlene. Ectoplasma é um outro tipo de substância, oriunda também do próprio fluido cósmico universal, e ele se torna tão denso que ele produz as materializações dos espíritos e também das substâncias. Tá? Então é um outro tipo de substância que é oferecida ou que é produzida por médiuns que têm essa capacidade específica. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ectoplasma, até porque o ecto, por exemplo, significa por fora. O plasma significa essa substância. Então é uma substância que fica por fora, que ela pode se tornar visível, que aí os espíritos utilizam para dar forma a ela. Né? Então a gente vai depois entender um pouquinho mais sobre isso também. E ela é inclusive matéria, porque ela se torna tão densa, que já foi observado, que quando um médium de efeito físico, vamos colocar, Chico Xavier tinha essa capacidade, Peixotinho, procurem sobre Peixotinho no YouTube, que vocês vão assistir a um documentário que fala sobre ele. Peixotinho, por exemplo, quando ele emanava essa substância, não que ele produzia, ele emanava, porque já fazia parte do corpo dele. Essa substância tinha uma tendência a ir em direção ao chão. Se é uma substância que vai em direção ao chão, significa que ela tem o quê? Tem a propriedade de ser atraída pela gravidade. Portanto, ela é matéria. Se fosse o vapor, ela saía flutuando, mas ela descia. Então, na verdade, ela tinha massa. E, consequentemente, tendo massa, sofrendo a ação da gravidade, ela adquiria peso. Tá? Então, não confundamos aquilo que é o fluido animal com aquilo que é ectoplasma. A gente vai entrar um pouquinho depois, mais para frente. Tá legal? Então, o que eu falava para vocês? Das reuniões mediúnicas. Quando um espírito que desencarna, ele não tem consciência, ele não tem uma aceitação da sua nova condição, de um espírito fora da matéria, normalmente nas reuniões mediúnicas, esses espíritos são levados para participarem daquele trabalho, se comunicando através de um médium. Mas, na verdade, a ideia não é necessariamente ele conversar com os presentes, mas no momento em que ele entra em contato com o médium que está encarnado, ele percebe uma situação diferente, que o médium tem um tipo de fluido que ele não tem mais, que é exatamente esse fluido animalizado. E aí, então, esse choque fluídico faz com que ele perceba, mas espera aí, por que o corpo dele é diferente do meu? É porque ele está vivo e você não está, no mundo físico, naturalmente. É porque ele está encarnado e você não está mais. Aí o espírito vai começar a cair em si, isso tudo somado com todo o esclarecimento que ele recebe. Você percebeu que ninguém mais fala com você da sua família? Você percebeu que as coisas estão diferentes e tudo mais? Então é uma combinação de situações que vão sendo oferecidas para ele que faz com que ele desperte. Então esse fluido animalizado ele é muito utilizado nas reuniões mediúnicas. Só que nós percebemos também que na produção de efeitos físicos, esse fluido animal é essencial. Por quê? Por que fluido animal? Porque esse fluido animal dá vida à matéria. Né? Exato, o Armando lembrou dois filmes interessantes, Sexto Sentido e Ecos do Além. Assim como também, Armando, o próprio filme Os Outros, também um outro filme que contribui bastante para ilustrar esse exemplo, né? Essa situação. Então, quando fala fluido animalizado, ele fala de um fluido que está vivo, digamos assim, que dá vida. E se ele dá vida, um espírito pode utilizar esse fluido e imantar uma mesa e fazer com que essa mesa adquira, na linguagem dos espíritos, vida temporária. E aí então o espírito pode, se eu penso, eu estou relaxado agora nesse momento,
Aí eu penso assim, eu quero fazer meu braço levantar. Aí eu faço meu braço levantar pelos impulsos elétricos que meu cérebro produz. Esses impulsos elétricos foram criados por estímulos que a minha mente enviou através do meu perispírito, que enviou através do meu cérebro. Então a gente percebe que esse fluido animalizado é aquilo que dá vida ao meu corpo físico. É aquilo que faz com que ele responda aos meus comandos. Vamos dar um exemplo. Se eu pudesse pegar, por exemplo, uma asa de galinha, que eu fui lá no açougue, comprei e coloquei em cima da mesa, e eu imantasse essa asa com esse fluido animalizado, e eu pensasse, mexa desse jeito, essa asa vai mexer desse jeito. Porque a minha mente, o meu perispírito, o fluido, e esse fluido animalizado que fez com que a asa tivesse, digamos assim, envolvida com uma certa eletricidade. E ela estando eletrificada, digamos assim, ou animalizada, ela pode responder, ela pode atender aos meus pedidos, às minhas solicitações mentais. Então a gente percebe o que aqui, ó? Como um espírito pode mover um corpo sólido, combinando uma porção do fluido universal com o fluido que se desprende do médium a esses efeitos, apropriados a esses efeitos. Fluido animalizado do médium, fluido cósmico universal que existe em torno do espírito, e o terceiro elemento, a própria mente do espírito que tem vontade de fazer as coisas. Ele envolve então uma mesa e diz para a mesa assim, levante. A mesa se levanta. Não é simplesmente como a gente pensa na parapsicologia, quando você se concentra em alguma coisa e fala, levanta que eu estou pensando. Aí a mesa se levanta. Nesse caso, um espírito desencarnado não tem condições de fazer isso. Daí então ele precisa dessa combinação de fluidos. A Jane lembrou, é o que está mais próximo da matéria grosseira. É aquilo que diz respeito a esse nosso mundo físico. Para o espírito interagir com o mundo físico, ele depende de elementos que estão presentes no mundo físico. Nesse caso, o fluido do médium, que está ali interagindo com a matéria. Mas e se nós não tivéssemos nenhum médium para fazer isso daí? O espírito podia fazer? Não, não podia. E aí então é uma das questões que a gente levanta, pensando assim, por que uma casa está assombrada se não tem ninguém presente? Como é que um espírito pode bater uma porta se não tem ninguém presente? É porque, na verdade, o espírito se utiliza desse fluido de pessoas que estão próximas, que têm essa capacidade, mesmo que essas pessoas não saibam que estão fazendo isso. Ou então aquela coincidência, eu fui numa casa assombrada e não aconteceu nada. Aí a pessoa fala assim, mas quando eu fui lá alguma coisa aconteceu. Olha que interessante, aconteceu com ele, mas não aconteceu comigo. Só ele não se deu conta que ele foi o responsável por provocar esse tipo de efeito, e eu não. Ou então, assim, duas pessoas que não têm essa capacidade, mas tem alguém morando próximo que pode doar esse tipo de fluido. Aí então começa a provocar esses fenômenos. É muito interessante a gente analisar todo esse mecanismo, porque tudo aquilo que vai acontecer a partir de agora, em termos de efeitos físicos, a gente vai começar a perguntar quem é o responsável? E não qual foi o espírito que fez isso, mas quem foi o encarnado que possibilitou que isso acontecesse. Você está no cemitério e apareceu um fantasma. Você ficou desesperado porque várias pessoas viram, o fantasma se materializou. Certamente uma dessas pessoas que saíram correndo era uma das responsáveis por provocar esse tipo de fenômeno. A Ju colocou, tem um caso na Revista Espírita muito interessante do espírito utilizar o fluido de alguém que morava perto. Então a gente depois até consulta isso, Ju, se você lembrar, para a gente poder depois ilustrar isso direitinho. Tá? Então, meus amigos, a gente para por aqui, nesse nosso item 9. A gente papeou bastante aqui sobre outras questões. Bom dia, pessoal que chegou. Sobre outras questões. E a gente continua nosso próximo encontro na segunda-feira que vem, esse item 9, que vai começar então a dar continuidade nesse fenômeno que os espíritos podem provocar ou podem participar. Porque já que provocar por provocar, nós também podemos provocar. Aliás, nós somos os responsáveis por isso. Meus amigos, alguma dúvida a esse respeito? Ficou alguma coisa pendente, alguma coisa a ser corrigida? Lembrando que na semana que vem, no próximo dia 26, nós teremos o nosso tema livre, que é a nossa última quinta-feira, onde nós temos ali o dia em que a gente deixa aberta, o dia que nós deixamos aberto a qualquer questão, sem que não tenha a sequência dos nossos estudos sistematizados. Beleza, então, Jandira. Tudo beleza? Tá? Encerrando por aqui, então, pessoal, o nosso trabalho.
E eu só gostaria de pedir aqui um voluntário para fazer aqui a nossa prece de encerramento. Alguém se dispõe? Alguém está disponível? Essa adoração pode ser voluntária, como pode ser involuntária também, Andréa. Tá? A pessoa pode nem ter ideia do que está acontecendo. Mas eu posso, nesse caso, provocar esse fenômeno. Né? Eu estou ali presente numa sala, nós colocamos as mãos sobre a mesa,